aí eu tenho duas perguntas. Primeiro, tem muitos pastores que têm vindo aqui no podcast e eles têm falado dos cultos domésticos que era com mais frequência antigamente. Talvez pelas dificuldades de congregar. Eu entendo em hoje. um templo. Isso. O senhor acha que nos dias de hoje há uma escassez de cultos domésticos? Eu vou ser verdadeiro, tá? Sim, claro. Eu poderia responder aqui eticamente. Não. Né? Para agradar ao... Não, mas vou falar a verdade. As igrejas antes eram longes. Eram longe. Os pais, às vezes o pai não podia levar os filhos à igreja. Então, a esposa que fazia os cultos domésticos. Né? Nosso caso, nós fazíamos ali entre os irmãos. Mas hoje, claro que é importante você reunir a sua família em volta da mesa, falar de Jesus. Mas hoje nós temos as igrejas coladinhas de casa. Tem culto a semana inteira. Né? Então, assim, se eu falar para você, hoje o que estragou Não, eu não concordo com isso. Sabe, eu sou verdadeiro. Eu falo assim, que naquela época se fazia culto doméstico, porque era muito difícil ir num dia de semana à igreja. Sim, não, eu concordo com o senhor. Mas não seria importante um devocional diário entre famílias? Isso deve ser feito. Eu penso assim, por exemplo, eu já vi e vejo muita gente falar, né? Porque o marido é o sacerdote da casa. Eu não concordo com isso. Todos nós somos sacerdotes, todos, desde os filhos até os pais. Então, esse relacionamento ele tem que ser individual. Tem que ser individual. E os cultos é para reunir os indivíduos. Sim. Né? E como a igreja é uma igreja, família, a igreja é a família das famílias, né? Como nós já aprendemos, então, claro, é importante você reunir a sua família dentro da igreja. E isso, a sua comunhão, o seu convívio, o seu testemunho, a sua harmonia no lar, às vezes ela fala mais do que um culto doméstico. Por quê? Eu conheci pastores a harmonia no lar é um culto, né? Eu acho que é o principal. A harmonia no lar se torna um culto. É o principal. Porque eu já vi família de pastores que era obrigado, o filho não podia faltar culto doméstico. Só não tinha amor, não tinha carinho, não tinha harmonia. E acabou que deu em nada essa família. Com culto doméstico e tudo. Todas as semanas sem falhar um. Tinha que levantar, tinha que orar. Então eu penso assim, o amor ele é o maior culto que existe. Perfeito. Entendeu? Então, quando você tem uma família que se ama, que se compreende, que tem ali a base do amor, e eu não digo amor só como sentimento, mas como um serviço que você presta ao seu próximo, e a família são as pessoas mais próximas que você tem, quando você tem essas características, paciência, longanimidade, essas virtudes, isso se torna um culto. E aí a sua família se fortalece. Pastor, então é um problema quando a gente só cultua no momento da reunião chamado culto e não consegue cultuar com a vida. Exatamente, é isso aí. Então é uma verdade isso que o senhor falou, porque no período ali de 1 hora e meia de reunião de culto, as pessoas vivem em amor, em harmonia, em alegria, mas passou o período... Você sabe que nós fomos evangelizados, assim, a gente foi conhecer Jesus assim tal, mas eu já vi aqui a participação do Marcos, aqui ele te falou sobre o nosso pai, né? Sim. Nosso pai, ele era um homem assim diferenciado. As atitudes dele nos ajudou a chegar até Cristo. Os meus filhos hoje, eu louvo a Deus por isso, se você conversar com os meus filhos, desde criança, sobre a palavra de Deus, eles sabiam. Eles eram entendidos na palavra de Deus. E os livros de cabeceira dos meus... Eu tenho 2 filhos, um é advogado, outro é empresário. E os dois, o livro de cabeceira deles é a Bíblia. Eles leem a Bíblia. Né? Então, assim, só que eu nunca fui de fazer, sabe, aquela solenidade, vamos sentar aqui, agora vai ser o nosso culto, abre a harpa, Não, a gente conversa sobre a Bíblia, a gente debate, a gente é no assunto informalmente, assim, sem formalidade, sabe? É o jeito que eu achei que... E isso se torna edificante e agrega conhecimento, né, pastor? Sem dúvida. Que maravilha. Mas a senhora participou muito de cultos domésticos? Sim. Participou? A gente fazia em casa, conversava, eles tiravam dúvidas, né? Ainda mais quando eles começaram a partir da adolescência para a juventude. Pai, mas a Bíblia não diz isso, fulano aconteceu isso. Então, eles sempre tiveram essa conversa, eu também, né, ali com eles. Mas quando criança, eles sempre participaram comigo. Eu sempre trabalhei com o Ministério Infantil, eles estavam comigo sempre. Sempre foi Todos a tia. os cultos.
Sempre, em todas as idades, né? Eu estava lá. Então, eles aprenderam muitas histórias da Bíblia também, através dos cultos na igreja, né? E em casa era uma continuação, né? Ela trabalha com as crianças na igreja, né? Sim. E o meu netinho fala, Vô, quem que vai dar aula hoje? É a vovó. Ah, então eu quero ir. Quando é outra, então... Ele vai, mas ele fala, ai, vó, é você que vai dar aula hoje? Eu falo, hoje não é, hoje vai ser Ela tal tia. Mas eu gosto tanto quando você dá aula, ele fala. É o dom, né? É o chamado.